E aí, galerinha do bem, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Saudade de poder ver vocês, saudade da gente poder se reunir, né? Mas é isso aí, estamos aqui. Graça, paz e bem da parte de Jesus para todos vocês. E eu quero dizer que eu estou muito feliz mesmo de poder mais uma vez poder vir aqui conversar com vocês um pouco, contar só um pouquinho uma história, poder participar desse culto infantil. Obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando. Que legal. Bom, antes da gente começar e de eu poder contar para vocês essa história, como é que vocês estão? Nós estamos vivendo um momento tão difícil, não é mesmo? Cada um de nós, essa pandemia que não passa, momentos às vezes de tristeza, que a gente chama de lutas, os problemas do dia a dia. Os adultos, eles sempre vivem isso, mas a minha pergunta é para vocês, galerinha do bem, como é que vocês estão? Como é que estão as lutas? Como é que vocês têm enfrentado esse momento de pandemia, muitas vezes de tristeza? Como é que está a vida de vocês? A nossa história de hoje, a nossa conversa, ela tem a ver com isso também. Tem a ver com o momento que a gente vive, com as tristezas, com as alegrias, mas tem a ver como Deus trabalha no nosso coração. Tem a ver com que mesmo em momentos de muita tristeza, ainda há uma alegria que vive em nós. Ainda é possível ter essa alegria. E essa alegria se chama Jesus. Mas vamos para a nossa história. Vamos contar a nossa história para vocês. E o texto que vai nos ajudar aqui na nossa conversa está em Atos, no capítulo 16. Tá? E eu vou fazer um combinado aqui com vocês. Nós vamos ler só um trechinho, mas combinado. Você aí, na hora do culto ou em casa, você vai ler toda a história. Então é Atos 16, ele vai do versículo 16, até o versículo 40, uma história longa. Nós agora vamos ler só um pedacinho e eu vou contar a história para vocês. O pedacinho que nós vamos ler está em Atos 16 e aí nós vamos no versículo 25. Vai lá, eu te espero. Acha aí. Olha aqui, minha Bíblia está aqui na mão. Vamos lá? Versículo 25. Estou te esperando. Tem que esperar. Pega a Bíblia aí. Atos, capítulo 16, 25. Vamos ler? Vamos lá, Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos, louvores a Deus. E os outros presos os ouviam. Olha que legal. Quando a gente lê só esse texto, é normal. Paulo e Silas estavam cantando louvores, estavam felizes ali. Mas qual era a história? Já adianto para vocês, eles estavam vivendo um momento muito complicado. Estavam presos. Você já parou para pensar? Você preso? Injustamente, aliás. E ainda assim eles estavam cantando louvores e os outros presos estavam ouvindo. Mas como é que começou essa história? Você já leu? De novo, fica o desafio para você ler tudo a partir do verso 16 todinho dentro desse capítulo. Essa história começa assim. Paulo e Silas eram grandes amigos, estavam andando junto, falando sobre Jesus. Chegaram numa cidade e ali naquela cidade tinha uma menina. E essa menina, ela tinha espírito de adivinhação. Olha isso. E quando as pessoas chegavam na cidade, ela começava a adivinhar e falar da vida das pessoas. Só que ela não era dona nem da própria vida. Vocês acreditam nisso? Ela era escrava, ou seja, tinham donos, pessoas que eram donas dela e que lucravam, ganhavam dinheiro com essa situação. Meu Deus.
Então, quando Paulo e Silas chegam na cidade, essa menina começa a gritar e a falar que eles eram homens de Deus, que Deus estava com eles. E aí Paulo e Silas, diante daquela situação, oraram por ela e mandaram o espírito de adivinhação, embora. E aí ela parou de adivinhar, porque o espírito mau que estava com ela foi mandado embora. No que ele foi mandado embora, ela parou de adivinhar. Se ela parou de adivinhar, ela parou de ganhar dinheiro com a adivinhação. E aí, os donos dela ficaram muito bravos com isso. E ficaram bravos, e aí foram atrás de Paulo e Silas. Foi por isso que eles foram parar na prisão, porque ele arrumou uma confusão. Os donos da menina levaram Paulo e Silas e apresentaram, falavam que eles estavam perturbando a cidade, que não é verdade, mas que eles estavam perturbando a cidade. E aí os magistrados, as autoridades daquela cidade pegaram Paulo e Silas e jogaram eles lá na prisão. Olha que situação injusta. Eles tinham todo o motivo do mundo para ficar muito tristes, mas muito tristes. Porque não era fácil essa situação. Eles estavam na prisão e de maneira injusta, completamente injusta. E para piorar, essas autoridades mandaram prender no lugar mais difícil ainda. Não foi uma prisão qualquer, não. Quando você for ler, você vai ver que eles foram presos lá no fundo da prisão e ainda os pés deles estavam aprisionados num tronco de árvore. Ou seja, era para não sair mesmo. Olha a situação desses dois. Todo motivo para ficar triste, todo motivo para estar chorando, todo motivo para estar revoltado, inclusive. Fala sério, galerinha do bem. Mas aí a gente chega no texto. Quando toda a situação levava para eles estarem chorando, resmungando e com raiva, eles estavam louvando a Deus. Que coisa incrível! Que história extraordinária! E aí, imagina só os presos ali do lado. Mas peraí, esse povo ficou doido? Por que eles estão orando? Por que eles estão louvando? Vocês estão presos aqui com a gente, eu tô bravo. Mas essa turma está orando e está louvando a Deus. E os presos ouviram. E o final da história é que houve um terremoto quando eles estavam ali. As cadeias, as prisões se romperam. Tudo se rompeu. E o carcereiro, aquele que tomava conta ali na prisão, pensou que todos os presos tinham fugido. Ele ficou desesperado. E aí ele queria até tirar a própria vida, olha só, de tanto desespero, mas nenhum dos presos tinha fugido. E Paulo e Silas falaram, não, pera aí, amigo, não faça isso, tá todo mundo aqui. E o fim da história é que o carcereiro, diante dessa situação, diante dos louvores cantados, diante do milagre que aconteceu, ele se rendeu e rendeu o seu coração, entregou a sua vida para Jesus. Porque tudo que ele queria era aquela alegria que Paulo e Silas estavam transmitindo. E eu tenho certeza que os outros presos também, todos aqueles que viveram aquela situação também queriam aquela alegria que com certeza eles não entendiam. A nossa história de hoje, ela mostra o seguinte, galerinha do bem, que nós temos um grande segredo. Você aí tem um grande segredo. E o nosso segredo se chama Jesus. E esse segredo ele é muito legal, sabe por quê? Porque a gente fica triste sim. Como eu disse lá no início, né, da nossa conversa. Poxa, a situação está tão ruim pra gente. Pandemia, tem uma galerinha que está aqui assistindo, né? Não está indo para a escola, está complicado, a falta dos amigos, né? Talvez alguém até perdeu alguém muito querido e está triste, o coração, isso é normal, mas essa tristeza é passageira. E a história nos ensina que mesmo nesse momento triste,
mesmo nesse momento complicado, nós podemos continuar louvando a Deus. Sabe por quê? Porque a nossa alegria, a sua alegria, deixa eu te contar uma coisa aqui, a sua alegria, ela não depende daquilo que é externo. A nossa alegria não depende daquilo que nos rodeia, das circunstâncias. A nossa alegria, ela não vem de fora. Olha que legal! A nossa alegria, a minha alegria, a sua alegria, ela vem de dentro. E sabe por que ela vem de dentro? Porque dentro de nós, de mim e de você, habita Jesus Cristo. E Jesus é o motivo da nossa alegria. E por isso que a gente continua louvando. Não é porque a gente é doido. A gente continua louvando porque, apesar de tudo, Jesus habita em nós. A gente continua louvando porque, apesar de tudo, Jesus está conosco. E aí, você, com a sua oração, nessa jornada que a gente está vivendo de oração, não é isso? Olha que eu sei. Toda essa nossa jornada. Você já pensou que assim como esses dois aqui, você pode influenciar? Você pode influenciar um colega da escola mesmo que à distância, hein? Mas daqui a pouco, quando as aulas voltarem, você pode influenciar. Você, assim como Paulo e Silas, podem dizer, não, pera. Não fica triste não. Não se desespere. O carcereiro se desesperou. Os prisioneiros estavam ouvindo e eu tenho certeza que assustados. Mas o final foi que todos eles, de uma forma ou de outra, se renderam à alegria que só Jesus pode trazer para a nossa vida. A nossa história de hoje, a nossa conversa de hoje é sobre a oração. Mesmo em momentos tão difíceis, a gente pode continuar orando. Na verdade, devemos. Mesmo em momentos tão difíceis, a gente consegue continuar agradecendo, orando, louvando a Deus. Porque Deus, que é o dono da alegria, que é a verdadeira alegria, Ele não está fora de nós, mas Ele está dentro de nós. Todas as outras coisas estão fora, mas Deus, Ele habita em nós. Então fica essa história, essa nossa conversa. Como é que está a sua oração? Essa jornada que nós estamos vivendo, como é que está o louvor? Você está conseguindo louvar? Você está conseguindo agradecer? Porque é o que a história nos traz. E eu sei que você aí na sua casa vai pegar a Bíblia e vai continuar lendo. Vai terminar essa leitura e vai ver tudo o que aconteceu e tudo o que Deus fez. Paulo e Silas na prisão é um grande ensinamento para nós. Paulo e Silas na prisão é uma grande alegria para nós. Paulo e Silas na prisão nos ensinam que podemos e devemos continuar orando. Paulo e Silas na prisão nos ensina que, mesmo diante das adversidades, eu e você, a gente continua louvando a Deus. Porque Deus habita em nós. Ele cuida de nós. E Ele alegra o nosso coração. Fica o meu beijo, o meu abraço para cada um de vocês. Nessa história curtinha aqui. Obrigado de novo. Que bom poder falar com vocês, mesmo que à distância. Conversar um pouquinho com vocês, mesmo que à distância. Beijo no coração, graça, paz e bem. Não se esqueça, oração e louvor a Deus, assim como Paulo e Silas. Vocês, galerinha do bem, podem transformar as pessoas que estão. Nós podemos transformar as pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu sei que vocês vão ter hoje ainda momentos de oração. Até a próxima. Bom ver vocês. Louvem a Deus. Orem a Deus. E as cadeias vão cair. E pessoas serão atingidas e transformadas através da sua vida. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.